Agora a gente vai voltar a receber os nossos entrevistados. A gente vai para mais uma região produtora do Brasil. Vamos lá para o estado de Goiás, acompanhar como é que tem sido o desenvolvimento da segunda safra de milho. Vamos conversar agora com o Johnny Chaparini, presidente do Sindicato Rural de Montevidéu, já está aqui conosco por vídeo. Johnny, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme Dorigatti. É um prazer nosso de estar participando aí do Notícias Agrícolas e falar da realidade do campo nos dias de hoje, com um cenário que está mostrando a nós aí nesse momento. Johnny, conta pra gente como é que estão essas lavouras por aí, porque esse ano as dificuldades já começaram desde o plantio que ficou fora da janela ideal, né? Sim, certeza disso, né, Guilherme? O plantio da safra de verão foi atrasada devido à falta de chuva no começo. Isso repercutiu aí também com a safrinha, né? Tudo mais tarde e fora da janela. E o problema hoje aqui é grave porque estamos há mais de 26 dias sem chuvas e a cultura do milho não irá resistir. Então, eu acredito que nós teremos perdas bastante significativas em relação à safra passada. Como é que estão as previsões daqui para frente, Johnny? Tem cenário mostrando essas chuvas voltando ou essa seca tende a se estender por mais tempo? Guilherme, a gente assiste aí muitos meteorologistas falando que temos chuvas bem esporádicas, poucas, mas isso não acontece aí no nosso estado de Goiás, nem na nossa região, nem no estado, como outros estados vizinhos também que estão tendo problema. Então, o que a gente assiste no momento é que a cultura do milho será bem prejudicada devido à falta de chuva no país em geral. Como é Então, que nós não temos chuva aqui. Tem, mostrando que o meteorologista fala que vai chover, mas não acontece essas chuvas. e como é que está o cenário de pragas e doenças, Johnny? Também tem essa dificuldade por aí? Sim, temos produtores aí que estavam projetando fazer uma aplicação de fungicida e para pragas também, mas devido à falta de chuva, eu não sabia se fazia aplicação, porque não sabe o que vai acontecer para frente. Então, tá bem delicada a situação do milho. Pragas, o produtor é profissional, sempre contorna a situação, controla, mas a falta de chuva não tem o que fazer. Então, tem produtores que não aplicaram aí a outra mão de fungicida, para aqueles que já plantaram bem no início aí ou meados de fevereiro, que ainda terão uma produtividade um pouco melhor daquela que foi fim de fevereiro, e aquele que plantou já mais início ou meados de março, esses já terão perdas significativas. Então, Guilherme, eu assisto aí a todo momento o pessoal mandando vídeo aí nos grupos de produtores, que muitos estados estão com problemas e a produção é bem baixa, ao contrário daquilo que a gente assiste aí nas mídias falando de alta produção, que vai produzir bem. Então, não acreditem que a produção da safra, segunda safra ou da safrinha 26, 26 será positiva referente ao ano passado. Teremos perdas significativas e o que hoje temos resultado positivo, que todo mundo gosta de falar notícias boas e positivas, é dos insumos e dos fertilizantes, que esses sim estão bastante elevados perante a nossa safra. Então, é delicado falar da nossa safra 26, 26. E aí, Johnny, como é que, olhando para o calendário, quando que essas colheitas devem começar aí na região para a gente ter a definição dessas produtividades? Guilherme, é delicado falar, porque tem lugar que acredito que produtor não vai nem passar a máquina. Nós temos aí a cultura de milho implantada, você vê via satélite a planta perfeita, mas ela não vai nem formar espiga, ela vai só formar o sabugo, né? E quem plantou mais cedo vai colher aí praticamente, vai antecipar bastante, vai secar antes do ciclo determinado da cultura, do híbrido determinado que o produtor escolheu, né? Então, acredito que no próximo mês já tem algumas lavouras, fim do próximo mês já terei alguma lavoura para colher, mas a produção é bem menos expressiva que a passada.
E olhando para o mercado, Johnny, como é que estão as oportunidades de comercialização? Até diante dessa incerteza de produtividade, não tem como avançar muito com as vendas, né? A gente assiste aí nos mercados aí com o preço da commodity sempre recuando aqui no na nossa região. Hoje o milho está em torno de 54, R$ 55, mas não tem o produto para ser comercializado, né? E em termos de bolsa também o preço não é expressivo. É, Papel tem demais, mas não tem a produção que estão pondo no mercado. Então, a gente não sabe o que vai fazer e se vai ter produção para vender. Então, a comercialização está parada porque tem que aguardar a colheita para ver. Quem não vendeu vai ter que aguardar, ver o que vai colher e se vai, o que vai vender e o que vai ter para vender. E se a gente olhar para a sequência, como é que tem sido a preparação para a soja 26, 27, Johnny, até diante desse cenário complicado e do aumento dos custos que a gente está acompanhando? Isso aí é bem delicado também falar, Dorigati. É como eu questionei, preço de fosfatado tá recorde. Tá recorde. A única coisa que nós temos de recorde é o custo da implantação de uma lavoura, ou seja, de soja ou de milho. Nitrogenado nas alturas, fosfatado nas alturas. E as narrativas sempre é da guerra, que a guerra é isso, aquilo, e aí o produtor é que está pagando a conta. Agora nós temos as adversidades climáticas que não vamos ter essa produtividade, e a gente não assiste ninguém falando da realidade que nós estamos vivendo no campo. Então, agradeço a oportunidade de estar falando a realidade que vivemos no campo. É, Tudo é recorde para vender para o produtor. E o produtor não tem essa safra recorde que a mídia está noticiando. Johnny, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, a incerteza que ronda hoje o nosso país é que vivemos política, a geopolítica hoje está deixando o produtor sem saída, não tem o que fazer, porque sem água, sem chuva, com custo elevado, o produtor projeta, põe no papel para fazer uma safra, mas ele não tem margem, o custo está além da produção, não tem preço, não sabe o que vai acontecer. Então, se não tiver uma luz no fim do túnel, fica delicado, uma situação bem delicada para nós aqui no Centro-Oeste, e acredito que está assim no país todo, né? Então, Deus abençoe esses produtores corajosos que investem no solo, arrecadam muito imposto para todos os setores, e ele não está conseguindo ter respaldo positivo e nem tendo uma política que defenda esse setor importante para nós, produtores, em todas as regiões desse nosso país. Johnny, Que Deus abençoe todos os produtores aí. mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando esse andamento dos trabalhos aí na região. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Esse é o Johnny Chaparini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Montevidéu, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho da segunda safra lá na região. Safra que já começou com problemas, com plantio atrasado, fora da janela ideal, e agora são 26 dias sem chuvas em Montevidéu, o que traz reflexo para as lavouras de milho, que já tem produtividade afetada, potencial produtivo já foi perdido, a expectativa é de perdas significativas na produtividade do cereal. Johnny destacando que a colheita deve começar com muitas dúvidas, inclusive com alguns produtores que não devem nem colher as suas áreas, porque não vai formar o grão, não vai formar espiga nessas lavouras as mais afetadas com essa seca, e as previsões daqui para frente também não são muito animadoras para o produtor lá da região.